Boa tarde a todos. Como dizia meu amigo Fernando, né, é sempre um prazer a gente estar nesses eventos assim para reencontrar os amigos. Otávio, querido, colega da prefeitura, né? Então, obrigada pelo convite. Aí, claro que eu vim correndo quando você me chamou, não? E o Otávio me deu assim um tema livre, né? Então eu digo, bom, o que eu vou falar dentro desse tema livre? Para quem não me conhece, eu sou arquiteta urbanista e tenho atuado muito na elaboração de planos diretores de mobilidade urbana. Então, o viés que eu vou dar para a minha apresentação é muito mais assim nessa linha de como é que eu faço essa ponte, transporte, circulação, com a estrutura urbana da cidade, procurando dar também aí um pouco do enfoque mais de economia urbana também. Bom, aí, assim, né, eu vou começando pelos conflitos aí que nós que trabalhamos nessa área de mobilidade que nós temos que enfrentar. Então, na verdade, assim, a cidade ela é um palco de conflitos, onde eu tenho ali o pedestre, né, o pedestre que quer segurança, e cada um com um papel diferente, né? Aqui, temos o pedestre, temos o cadeirante, temos o idoso, temos o ciclista, temos o transporte coletivo, temos o automóvel, temos o transporte de carga, e também nós temos o nosso entorno urbano, com as pessoas residindo, né? E cada uma delas, elas têm uma demanda, e cada uma delas, elas têm um conflito. E o espaço urbano, ele é o mesmo. Então, cabe a nós que trabalhamos com isso, fazer uma divisão equânime, se é que isso é possível, desse espaço, né, para que eu tenho um amigo lá da IPTC, que era o Luiz Cláudio, que ele usou uma expressão que achei muito interessante e que eu uso nas minhas palestras, que nenhuma modal pode tiranizar a outra, não? Todos têm que andar com igualdade dentro do espaço urbano, o espaço urbano é de todos, não? E, infelizmente, a gente vive essa cultura ainda de que o automóvel é que mais tiraniza, e parece que o automóvel é o elemento-chave da mobilidade urbana, quando ele não é. Bom, aí a gente já volta, né, dentro dessa ideia de eu dar uma visão mais urbanística para a minha apresentação, né? Aí eu volto para a questão mais urbana mesmo, no sentido da definição do que é uma cidade, né? Então, na verdade, uma cidade ela é um ambiente de forças competitivas, né? Cada um tem um interesse, cada um tem um objetivo, e esses movimentos eles se chocam, ou se desviam, ou se juntam favoravelmente, ou são antagônicos, né? Mas isso tudo, então, é uma cidade. E quando a gente fala ali em mobilidade urbana, a gente tem que prestar atenção para dois aspectos específicos. Um é a mobilidade espacial, e a outra é a mobilidade dinâmica. Quando a gente fala em mobilidade espacial, é aquela coisa assim, hoje eu estou morando, por exemplo, no Menino Deus, mas já morei em Ipanema, já morei no Jardim Botânico, já morei na Cidade Baixa, né? E as pessoas, elas vão se mexendo tanto no modo, digamos, tanto na forma de morar, como no acesso às funções urbanas, que é o trabalho, a escola, a universidade. Então, isso tudo, a mudança de espaço, do espaço físico, né, ele é tratado ali na questão do urbanismo como essa tal dessa mobilidade espacial. E nós temos, então, a mobilidade dinâmica, que ela é caracterizada, então, pelos movimentos dos indivíduos, não? E se referem, então, a essa ação, né, de encontrar um lugar na vida e a sobrevivência econômica. Com relação à mobilidade espacial, né? Então, os indivíduos, eles se movem espacialmente, como eu falei, né? E aí tem, assim, de acordo com as suas preferências e suas possibilidades, e também pelas forças do mercado. Então, isso ocorre como a mudança de residência, a mudança do local de trabalho, o status econômico, né? Tu era estagiário, né, Fernando? Aí tu passou para já diretor da empresa, enfim, né? E essa mudança de status econômico, ela também já é uma mudança, ela requer mais um espaço construído, ela requer mais qualidade de habitação, ela já requer um carro melhor, né? Então, isso tudo, ela vai interferir na matriz de origem e destino da população.
E esse é um desafio para nós que trabalhamos com plano de mobilidade, trabalhamos com mobilidade urbana, porque a gente aprendeu assim, que para tu fazer uma rede perfeita, tu tem que fazer uma pesquisa de origem e destino domiciliar, a tal da EDOM, né? Bom, você faz, a última que se fez aqui em Porto Alegre, me ajudem, acho que ela foi em 2000, né? 2003, né? Então, assim, eu de 2003 para cá, eu já mudei 3 vezes de endereço. E mudei mais umas 3 vezes de local de trabalho. Então, o que eu digo, assim, que a validade dessas pesquisas, eu acho que ela é superdimensionada, né? Por conta exatamente dessa dinâmica urbana de muda de residência, de muda de trabalho, e para lugares, às vezes, bem diferentes. Estou me achando aqui. E aqui também, então, a mobilidade dinâmica, né, que aí ela tem a ver com os deslocamentos, né, da onde eu estou para onde eu vou, no sentido físico da minha locomoção, né? Também ela é um processo, então, que ela se dá de acordo com as necessidades da pessoa, de acordo com as suas preferências e de acordo com as suas possibilidades. No caso, então, aqui que nós trabalhamos com a mobilidade urbana, né, essa mobilidade dinâmica, ela afeta os meios de transporte e a infraestrutura de suporte. Aí, nessa vida da gente ali, de cidadão, de usufruto da cidade, a gente se vê ali num palco de escolhas, né? E aí, o que tem nesse palco de escolhas? O que tem aqui na nossa, digamos assim, à nossa disposição? A escolha do local de moradia, o estilo de vida, o meio de transporte utilizado nos deslocamentos, os dispêndios econômicos com deslocamentos e os dispêndios de tempo com deslocamento. E aí, né, para a gente para nós metidos a besta aqui, que nós somos, né, Fernando, a gente chama isso de trade-off, né? Na verdade, o trade-off, ele é um processo que também traduzido como perda e ganho. Então, tu te vê num dilema, tu tem 2 opções para escolher e tu tem que fazer a escolha de uma situação em detrimento de outra, né? E aí, se tu fez essa escolha, bom, a outra ficou descartada, né? Esse é o conceito. Aqui, então, começamos para o primeiro trade-off aqui. Daí eu vou apresentar para vocês algumas situações de escolhas ali nesse trade-off, urbano versus mobilidade. Então, você tem ali as coisas que estão ali na balança, a centralidade versus a qualidade e a quantidade de moradia, não? Então, tu tem ali nessa situação, tu tem uma cidade verticalizada aqui, acho que não está. Tu tem uma cidade verticalizada, mas uns apartamentinhos minúsculos e tal, e tu vai mais para a periferia, então tu consegue uma área, porque o terreno é mais barato, tu consegue morar numa casa mais espaçosa, enfim, né? E aí, nesse caso, tu tem uma constante que ela é permanente, que é a capacidade de endividamento, minha capacidade de endividamento. Então, eu tenho lá, vou lá no banco, eu consigo um financiamento de R$500 mil. O que eu posso fazer com esses R$500 mil? Eu posso comprar um apartamento aqui no Bonfim, né? Ou então eu vou lá, um apartamento de R$500 mil, um apartamento de 80 metros no Bonfim, ou eu vou para Restinga, numa casa de 250 metros. Né? Então, o que eu tenho nisso? O que eu tenho nesse meu processo de escolha? Né? Eu tenho uma locação próxima dos centros de qualidade, dos centros de consumo, e menor qualidade de vida, o espaço construído, e no outro lado da balança eu tenho aqui uma locação periférica com maior quantidade e qualidade de habitação. Então, eu tenho a perda, o que está na minha balança? A perda de tempo com viagem, custo de deslocamento, ou ganho de qualidade e quantidade de moradia? Ou, pelo outro lado, eu tenho ganho de acessibilidade e centralidade e opção por imóveis de menor valor, de menor quantidade e qualidade numa zona mais centralizada. Aqui, então, eu me deparo já no meu segundo dilema. Né? Eu tenho, dependendo, digamos assim, a minha escolha foi para morar na periferia. Né? Então, eu tenho aqui o tempo de viagem e tenho o tempo livre. Aí, o que eu coloco na minha balança? Eu uso o transporte individual ou eu uso o transporte público? Não? Se eu usar o transporte individual, eu tenho viagens mais rápidas e com mais tempo livre. E tenho um maior dispêndio de recursos com transporte.
Ou então eu tenho perda na qualidade de vida e comprometimento do meu tempo, mas economia pessoal e consciência sistêmica enfim, do uso de transporte individual ao invés de coletivo. Bom, aí eu entro no meu terceiro dilema, que é o tempo de viagem versus o custo da viagem. Nesse caso, também, novamente, eu tenho aqui o transporte individual e eu tenho o transporte coletivo. Se eu optar pelo transporte individual, né, eu tenho viagens mais rápidas e confortáveis. Mas, em compensação, eu tenho maior dispêndio com custo de transporte. Se eu optar pelo transporte coletivo, eu tenho perda da capacidade de investimento em outras necessidades, né? O meu dinheiro é o mesmo, o meu salário é o mesmo, então, se eu gastei mais no transporte, eu tenho menos dinheiro para gastar com outras necessidades. E se eu optar pelo coletivo, eu tenho um ganho de capacidade de investimento em outras necessidades, né? Comprar uma bolsa, comprar uns caprichinhos. Ah, perfeito, está bem. Pois é, mas eu não enxergo. Coisa de gente cegueta. Bom, aí, né, então, a gente entra nesse dilema assim, né? Tempo é dinheiro ou tempo ou dinheiro, né? A gente conhece aquele refrão ali, tempo é dinheiro, né? Parece que as sociedades modernas, elas são movidas nesse tempo é dinheiro. Mas eu quero fazer uma outra provocação aqui, que é tempo ou dinheiro, né? E aí, como essas variáveis elas se relacionam quando eu trato da mobilidade urbana? Eu estou pegando aqui como exemplo, tá, Porto Alegre, né, e aqui a região da... Pegando aqui a área central, né, eu tenho aqui o centro histórico de Porto Alegre e eu fiz anéis concêntricos aqui, né, de 5 quilômetros a partir desse núcleo central. E aí a gente vê aqui, eu fiz duas cores diferentes de marcação. O que está em verde são condomínios de alta renda, né, dentro do nosso primeiro trade-off que eu falei, né, tempo de viagem versus quantidade e qualidade de moradia. Então, aqui a gente tem o Alphaville, e aqui a gente tem o Terraville, e aqui a gente tem a Restinga. E depois vai tendo outros condomínios, aqui tem o Parque Ignora, aqui tem enfim, outros condomínios também de alta renda e de baixa renda. Aí eu fiz um exercício, tá? Só para a gente ter bem presente, assim, com o que a gente está lidando e que a gente, assim, como a gente vê o resultado final, a gente não vai lá na origem para ver o que tem por detrás daquilo que está acontecendo na nossa dinâmica urbana, né? A gente não... Por que está diminuindo a quantidade de passageiros? Por que a gente está com essa crise nos transportes? Por que a gente está com essa sobrecarga ali no nosso sistema viário? Aí a gente tem isso aqui, peguei a situação, né, da Restinga e ali do Alphaville, né, e fiz uma simulação, ele está lá no nosso anel, lá de 20 quilômetros a partir do centro. Né? Então, eu peguei assim, a questão a variável, então a condição específica da viagem, né? Se ela é de automóvel, por exemplo, tá? Se eu for de automóvel, eu tenho um tempo de viagem de 30 minutos, e esses 30 minutos é uma referência de 40 km por hora. Se eu tenho transporte coletivo, eu tenho um tempo de 1h20, porque no caso eu tenho, além do tempo do ônibus, eu tenho tempo de espera no terminal, eu tenho tempo de caminhada do local da onde eu vim para onde eu vou, né? Então, assim, por baixo, 1h20. Aí, quando eu vou tratar do custo da hora trabalhada, tá? Quando eu trabalho com alta renda, aqui, por exemplo, eu peguei um preço aqui, alta renda, R$150 a hora, tá? Que daria um salário ali de uns 25 mil por mês. Tá? E aqui, uma renda de baixa renda, então, R$20 a hora, que é mais ou menos o que se paga ali por alguém que trabalha numa obra, enfim, né? Aí, o custo da viagem. Se eu fizer essa viagem de automóvel, eu vou ter um custo de mais ou menos R$40 a viagem integral. E isso, minha referência foi, eu peguei a tarifa do táxi, que é R$4 alguma coisa, R$4,50, R$4 e pouco, e apliquei 50% do custo da viagem do táxi para a viagem individual. E no caso, então, do custo da viagem por transporte coletivo, eu tenho uma tarifa de R$4,80.
Aqui no próximo quadro, agora, eu vou, então, brincar com essas variáveis, tá? Aqui, então, eu tenho para alta renda, né? Eu tenho aqui o meu custo de tempo, quando a minha hora, se lembra lá que era 140, eu tenho meia hora de tempo de viagem, eu gasto 75 reais. Mas a minha hora, ó, ela é de 1,95, tá? Se eu for comparar aqui, se eu for comparar a minha hora técnica com o que eu pago no transporte, né? Eu vou ter claro que são extremamente mais vantagem, digamos assim, eu despender meu tempo com trabalho do que com transporte. Aqui já se eu pego a situação de baixa renda, né? Então eu tenho um tempo, desculpa. Eu tenho o meu tempo, considerando que a passagem é 4,80, mas eu levo 1h20, então eu vou ter vai custar para mim 10 medida como régua, tendo o valor da minha hora trabalhada, eu vou ter, vou despender R$10 em transporte. Se eu for de transporte coletivo, se eu for de automóvel, eu vou gastar 40, né? Aí eu começo a medir aqui, ó, a minha hora aqui, ó, ela é só R$10, mas se eu for aqui, o custo do meu tempo, ele é de R$19,50. Então eu começo a fazer esse jogo de variáveis, e aí, considerando que o meu tempo, meu tempo digamos assim, meu tempo vale muito pouco, né? Então é claro que o meu trade-off vai ser no sentido da escolha que vai ser mais barato para mim. Bom, feito isso, então, né, na nossa equação aqui, tempo e dinheiro, né? Se nós fizermos aqui a relação entre desculpe. Se nós fizermos, então, né, pegamos aqui também o tempo e o dinheiro e o trade-off provável. No caso da população de alta renda, né, o tempo é dinheiro. Eu vou ter opção por meios de transporte mais rápidos e vou ter um maior dispêndio de dinheiro por economia de tempo. Para populações de baixa renda, o tempo possui pouca relevância, né? Então, como o custo do transporte ele é constante, não há perdas em função do deslocamento. Então, eu me desloco mais para as periferias e cada vez mais eu tenho maior dispêndio com o tempo de transporte, e as linhas de transporte coletivo, cada vez elas têm que ser alongadas para ir atender as populações que estão lá nas periferias, né? Enfim, é a dinâmica que a gente vive. Agora, nós, formuladores de política de transportes, o que a gente fala só? A gente fala que a gente tem que migrar do transporte individual para o transporte coletivo. Gente, não dá conta, né? Não dá conta porque, assim, primeiro que, a partir de uma faixa de remuneração, né, é muito mais vantagem tu ganhar com viagens e perder em custos do que tu ganhar com viagens, ou melhor, do que a relação inversa. Bom, aí, visto isso, né, e considerando essa nossa história toda, essa questão mais da visão da cidade, do ponto de vista da economia urbana, e do ponto de vista das relações que se dão entre tempo e dinheiro, né, eu estou pegando aqui vários exemplos de cidades que a gente trabalhou na elaboração de planos diretores de mobilidade urbana, no sentido de verificar o que está acontecendo com essas cidades e quais são as tendências. Bom, aqui uma questão é certa, assim, apesar dos percalços, apesar dos tropeços econômicos, está tendo um aumento no poder econômico. A gente vê ali pelas curvas do PIB, né, que a maioria das cidades elas estão ganhando poder econômico. Então, o que demanda essa? O que essa nossa premissa aqui? O que essa nossa premissa demanda quando a gente for trabalhar com a mobilidade urbana? É uma maior motorização e aquisição de maior quantidade e qualidade de moradia, que ela geralmente ela está alocada mais nas periferias, não? E o desafio, no caso, para quem planeja, é o aumento da infraestrutura viária, né? É levar a infraestrutura para onde essas pessoas escolhem viver. Outro desafio é a questão do envelhecimento da população. Eu estou trazendo aqui também 2 pirâmides etárias, né? Eu acho que essa aqui, se eu não me engano, deve ser uma de Santa Maria, uma de Caxias do Sul, né?
Então, a gente vê aqui, né, que o que era pirâmide, né, acabou virando um barril, né? Tá? Então, vocês veem que o que nos interessa em termos de mobilidade, essa faixa aqui, acima dos 65 anos, né? Lá em 2000, ela correspondia a 5,6% da população. Em 2019, ela representa 10,5% da população. Nesse outro nessa minha outra cidade, então, até a situação ela é mais agravante, né? Nós tínhamos ali, em 2000, uma população de 7,45, acima dos 65, e agora nós atingimos já 12%. E o desafio, quando a gente trata, então, da mobilidade, né, é a melhor adaptação do ambiente físico, não? E dos sistemas para mobilidade reduzida. Então, aí tem a ver, inclusive, não só com a questão da adaptação dos veículos, né, que isso já é lei, e todos os veículos já têm que sair de fábrica agora adaptados para a mobilidade, para a acessibilidade universal, mas tratar também o ambiente. Isso significa o quê? A gente ter uma parada de ônibus com rebaixamento de meio fio, ter piso podotátil, enfim, ter uma série de confortos aqui para que eu consiga levar essa população que está acima de 65 anos para os nossos sistemas de transporte mais, digamos, mais inclusivos. Bom, aí o modelo de cidades, né? Entrando bem aqui pelo campo do urbanismo, né? Acho que a gente tem duas tendências muito claras e eu acho que ainda não se tem um veredito sobre qual das duas formas de morar é a melhor. Primeiro, a gente tem a questão da densificação, né? Esse aqui, para quem não conhece, é um projeto que está sendo feito ali no 4º Distrito de Porto Alegre, que vai ser o mais alto de Porto Alegre, é um quarteirão inteiro que vai ser trabalhado como um grande bloco habitacional, né? E aqui, por sua vez, a gente tem, então, o condomínio do Alphaville, lá de Porto Alegre, que também aí é uma distância de cerca de 15 quilômetros do centro. Tá? E aqui, ó, agora está sendo reformulado o plano diretor de Porto Alegre, né? Então, ele diz o seguinte, ó, que a cidade ela vai ter um dos prédios mais altos, com o novo plano diretor, Porto Alegre vai passar os edifícios mais altos do Brasil. A questão é a taxa de motorização. Agora, também aqui pegamos exemplos de cidades que a gente trabalhou, tá? No caso aqui, acho que eu estou trazendo o quê? Estou trazendo, acho que esse caso é de Santa Maria, se eu não me engano. Então, a gente fez aqui, qual era a população em 2010 e qual era a frota em 2010. E qual é a população, e isso é Porto Alegre, desculpa. Em 2022, qual era a população e qual era a frota. Se a gente pegar esses 12 anos, a população diminuiu. Ela passou de 1.400.000 para 1.330.000. A população diminuiu 5,45%, enquanto que a frota ela subiu 28,36%. Então, aqui é o gráfico de como está evoluindo, vocês podem ver que da população ela está praticamente estanque, enquanto que a frota ela tem uma linha de crescimento extremamente acentuada. Bom, aí nós vamos chegar numa situação, né, a frota vai crescer tanto que ela vai se igualar à população, né? Então, vai chegar um ponto aqui que o número de a frota ela vai ser igual ao número de pessoas habitantes. Só que, assim, na nossa legislação, né, a gente só pode dirigir a partir dos 18 anos. Então, se eu expurgar toda a população que tem menos de 18 anos, a gente vai ter uma saturação lá em torno de 2030, a gente vai ter uma situação em que cada pessoa com mais de 18 anos vai ter um veículo particular. Então, a partir daí, a frota não sobe mais. Aí ela acompanha a curva da evolução populacional. Aqui, então, é a questão da curva do transporte coletivo. Acho que me passei aqui. Aqui, com relação à distribuição modal.
Eu estou trazendo aqui também 2 casos de pesquisas que a gente fez agora nesse ano, tá? Uma é Sapucaia do Sul, que a gente está fazendo plano de mobilidade, e outra lá na Estância, lá no Sergipe. Aqui, a gente fez, então, aquelas pesquisas de contagem de veículos nos cruzamentos, né? E, nesse caso, a gente identificou aqui em Sapucaia que 84% da mobilidade, ou melhor, das pessoas que transitam pelas ruas, é automóvel. No caso de Estância, a gente verificou que 44% das pessoas que circulam nas ruas são automóveis, enquanto que 38% são motos, porque lá eles têm o mototáxi liberado, né? Então, a gente anda assim na cidade, é uma loucura. Tá. Aí, se nós pegarmos a outra fatia, que é referente às bicicletas, né? Essa amarelinha aqui, lá desculpa, aqui, ó, não, desculpa, é azul. Em Sapucaia do Sul, nós temos 1,4% da população que se desloca com bicicletas, né? E aqui em Estância, a gente tem 4,2% da população que se desloca por bicicleta. Bom, aí, né, qual é o desafio, né? No mínimo de curto prazo, enquanto não se atingir essa linha de saturação que eu falei, né? É a ampliação da capacidade de circulação de veículos motorizados, né? Aí a questão do transporte coletivo, tá? Isso aqui é uma pesquisa que a gente fez em Santa Maria. Essa pesquisa ela é anterior à pandemia, tá, Fernando? Então, né, não tem aqui não tem aqui o que foi aquele baque de queda de população, né, de passageiros. Mas aqui, ó, vocês podem ver que isso aqui desde 2000, a referência aqui inicial é o ano de 2003, e aqui a gente está com o ano de 2019. Vocês podem ver aqui o quanto isso está diminuindo ano a ano, né? E aqui 2019, como eu falei, é para a pandemia. Agora, isso aqui tem uma questão muito interessante para a gente discutir. Tá? Essa linha aqui amarela, ela é a linha do Vale Transporte, tá? Aquela coisa do transporte subsidiado, né? Essa linha do Vale Transporte, ela se manteve praticamente constante, inclusive com algumas pequenas elevações, né? Mas quem realmente diminuiu assustadoramente, foi a população do pagamento em dinheiro. Aí, quando a gente fala em transporte também, né, como o Fernando falava ali, que a gente tem que repensar a nossa maneira de ver as linhas de transporte, de ver o sistema de transporte, conceitos, rever conceitos principalmente, né? E aí, principalmente assim, fazer o sistema de transporte de acordo com as pessoas, com o desejo das pessoas e de acordo com as expectativas das pessoas, né? Vocês viram lá que quando eu falei no tempo dinheiro, né, vocês veem que a variável econômica ela é muito forte nas escolhas, ela é muito forte mesmo. Mas, assim, as pessoas que ainda estão andando de transporte coletivo, né, elas têm preferência, sim, e essas preferências elas têm que ser consideradas aqui quando a gente planeja. Tá? Aqui tem o caso de Sapucaia do Sul. A gente fez uma pesquisa de opinião e a gente elencou alguns atributos, né? Então, por exemplo, aqui foi o preço da tarifa, aqui foi a rapidez da viagem, frequência das viagens, a rota próxima à residência, conforto dos ônibus, né? E vocês veem aqui, ó, que 41% respondeu que a questão da velocidade, do tempo de viagem, é o atributo mais importante, né? Então, aquela questão, assim, da gente fazer aqueles sistemas troncoalimentados digamos assim, faz transbordo de uma linha para outra, né? Está completamente fora das expectativas. Essa aqui foi uma pesquisa que a gente fez em Estância, né? Também aqui os atributos que a gente pediu que avaliassem foi a rota próxima, um serviço de atendimento ao cliente, confiabilidade, conforto e a tarifa, né? Aqui, então, o conforto dos ônibus, até porque lá é uma cidade muito espraiada, né? Então, a primeira resposta aqui, 138 foi a qualidade dos ônibus, mas a segunda, 65% foi a velocidade operacional. Aqui também é uma pesquisa que a gente fez, também uma pesquisa de opinião, isso aqui foi feito em Santa Maria,
Ó. Aqui, nesse caso, a gente também colocou 5 atributos e pedimos que eles colocassem em ordem de preferência, não? Então, o que apareceu aqui com maior frequência de respostas foi o conforto dos ônibus. Até porque quem é de Santa Maria sabe que as linhas começam lá numa ponta sul e terminam na ponta norte, que é a universidade, né? Então, são linhas longas. E a segunda resposta mais dada também é a questão da velocidade operacional e do tempo de viagem, né? E quando a gente foi trabalhar lá, eles tinham já um plano diretor que eles tinham feito, encomendado lá de um outro escritório, e esse escritório tinha recomendado a operação tronco alimentada, né? Fazer o que se fez aqui no terminal Antônio de Carvalho, né, Fernando? Que tu diz assim, chega as linhas ali, pega uma troncal e vai, né? Então, assim, a gente mostrou para eles que estava completamente na contramão do que a população exigia, né? Do que a população solicitava, do desejo da população, né? E aí, por fim, a gente pegou, então, esses mesmos atributos aqui, a gente pediu que a população desse uma nota, né? Onde a nota mais alta era 10 e a nota mais baixa era 0. Aqui, ó, a rapidez dos deslocamentos, ele aparece aqui no meio, né? Aparece aqui no meio da nossa lista de exigências, e, no entanto, ele aparece o segundo aqui como o atributo mais desejado pela população. Tá? Então, isso também é uma questão assim, que a gente tem que atentar para isso, né? Acho que essas pesquisas elas são mais importantes do que fazer as tal pesquisas de origem e destino, de embarque e desembarque, até porque isso, assim, como eu falei, a cidade ela é muito dinâmica, ela muda muito, essa coisa da matriz de deslocamentos, enfim, né? Agora, se eu conseguir fazer um sistema de transporte que atenda os atributos de qualidade que a população valoriza, né, eu com certeza vou conseguir atrair mais passageiros para o nosso sistema. Aqui, então, aqui a questão, então, das bicicletas, tá? Então, também esse é o caso de Estância, né? Nós fizemos essa pesquisa. A Estância, ela é uma cidade lá da época do... Não. E a cidade, o centro histórico, o grande centro dela é aqui, né? E por questões de barreiras fisiográficas, a cidade acabou crescendo para o norte aqui. Aqui a gente vai em direção a Aracaju. Então, nós fizemos essa pesquisa de bicicletas, a gente fez, então, esses mesmos pontos que a gente fez contagem de veículos, a gente fez contagem de bicicletas. E a gente verificou que onde mais tem bicicleta é na saída aqui dessa grande população de classes populares que estão nesse setor da cidade. E mais aqui também alguma coisa do sul, né? E já no centro é tudo muito espraiado, né? Então, qual é o desafio aqui, né? Primeiro lugar, assim, é a questão da superação do estigma de que a bicicleta é um meio de transporte para pessoas pobres, né? Acho que isso ainda está muito arraigado na nossa cultura, né? Quando a gente compara o que se usa de bicicleta no Brasil, o que se usa na Dinamarca, por exemplo, né? E o segundo é prover infraestrutura para circulação segura também. Bom, a outra tendência, né, é a questão da pedestrianização, é um nome feio, mas é isso mesmo que chama, né? Então, existe aí por uma boa parte da população esse sentimento mais ligado à sustentabilidade, nessa coisa da pegada ecológica, né? Que, então, está colocando outras situações de urbanização, né? E um caso, assim, que eu acho que está sendo bem agora discutido e levado para a discussão acadêmica é o modelo de superquadras deles. Para quem não conhece Barcelona, né, ou para quem conhece, sabe que Barcelona tem um traçado xadrez, assim, toda ela é um grande tabuleiro de xadrez e tem vias diagonais que cortam esse traçado xadrez. Aí, qual é a proposta? Né? A proposta é deixar essas áreas aqui centrais, a cada
1, 2, 3, a cada 4 quarteirões, deixa 2 vias aqui só para tráfego local e para vida urbana, e faz todo o tráfego de passagem e de acesso aqui pelas bordas. Bom, então, toda a cidade ali demarcar um determinado setor, onde vai ter esse tipo de solução urbanística. E o grande desafio, né, eu acho que para nós ainda, que está longe de chegar aqui para a gente, né, é inverter a prioridade de aplicação de recursos só na mobilidade motorizada e começar a aplicar em exemplos urbanísticos, né, o próprio Fernando falou aqui antes da questão das caminhadas de 15 minutos ali, que está sendo aplicado em Paris, né, que ele falou, Londres já está com todo esse conceito também, né, das mini cidadezinhas, né, então a gente começar a trabalhar com esses outros conceitos, né. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês, assim, né, e fico disponível ali para algum questionamento, e eu agradeço ali a oportunidade.